E aí pessoal, tudo bem? Voltamos então com o nosso módulo 2 agora. Nós vamos falar da Lei Complementar número 24 de 1975. A Lei Complementar 24, muito importante. Nós vamos tratar aí de um assunto que é a concessão de benefício fiscal, que é regulamentada pela Lei Complementar 24. Nós vamos falar sobre algumas coisas iniciais para a gente entender bem aí a temática da Lei Complementar número 24. E depois nós vamos passar os arquivos específicos da Lei Complementar número 24 e depois nós vamos ingressar também no regimento lá do CONFAS, mas isso nos módulos subsequentes, e vamos finalizar esse nosso módulo 2 com a resolução aí de diversos exercícios que eu selecionei em provas de concursos anteriores e outros inéditos aí que eu formatei para vocês, porque essa matéria também não há muitos exercícios disponíveis aí para a gente trabalhar, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí para a gente começar o nosso estudo, Nós vamos dar uma olhada no dispositivo constitucional, tá? Parágrafo 6º do artigo 150, um momento só ligar meu cronômetro aqui, beleza. Parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal diz o seguinte, olha ali o que ele diz. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só pode ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas. Então, o que a Constituição diz? Olha, quando a gente está tratando de benefício fiscal, a gente tem que falar, o ente tributante tem que tratar disso expressamente por uma lei específica, por meio de lei específica. Não pode estar no meio de qualquer lei apresentada ao Poder Legislativo. Por exemplo, o Poder Executivo apresenta uma lei lá para tratar sobre uma organização de determinado órgão, e aí no meio, lá no artigo 37, inclui lá uma isenção. Isso não pode acontecer. O que tem que acontecer, no caso desses benefícios fiscais, é que a lei que vai tratar sobre isso, ela tem que ser uma lei específica, ela vai regular só essas matérias que estão ali delimitadas no parágrafo 6º do artigo 150. Entretanto, e não obstante isso, o que acontece? Quando a gente fala de ICMS, a gente está falando de um imposto que é repartido por todas as unidades da federação, estaduais, né? Todos os estados da federação e o Distrito Federal. Então, esse ICMS ele não é de competência exclusiva de um ente específico. Ele tem reflexos. Se a gente concede uma isenção de ICMS, essa isenção de ICMS pode ter reflexos lá na arrecadação de um outro ente político. Pode gerar, por exemplo, a saída de uma empresa de um estado para ir para outro. Então, nesse tema, o legislador constituinte entendeu por bem trazer essas deliberações dos benefícios fiscais para o âmbito de uma lei complementar de viés nacional, ou seja, uma lei que é aprovada lá no Parlamento Federal, mas que ela possui um viés nacional. E aí, lá no parágrafo 2º, inciso 12, linha G, nós falamos um monte sobre isso no bloco anterior, ela traz aqui a previsão da regulamentação por meio de lei complementar, na forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais, e aqui a gente pega tudo, serão concedidos e revogados. O que o legislador constituinte originário traz é o seguinte, olha, nessa matéria de isenção, concessão de benefício fiscal e incentivo fiscal no âmbito do ICMS, isso vai ter que ser feito por todos os estados reunidos. Deliberação dos estados e do Distrito Federal. Tudo bem. Qual é essa lei complementar, Diego? Ela existe, já falei isso diversas vezes para vocês, é a Lei Complementar número 24. Só que a Lei Complementar número 24 de 75 é uma lei complementar que foi promulgada anteriormente à Constituição Federal
de 1988. E a gente sabe que quando uma nova Constituição ela é promulgada, ela inaugura uma nova ordem jurídica. E quando ela inaugura uma nova ordem jurídica, existem algumas regras de recepção das normas infraconstitucionais. A gente sabe que a Constituição anterior ela vai para o espaço, totalmente revogada. Não existe no Brasil a teoria de recepção de normas constitucionais anteriores. Inclusive, existem diversas teorias sobre isso, mas no Brasil o que acontece quando é promulgada uma Constituição, no nosso ordenamento, não se recepciona nada da Constituição anterior. Só que o ordenamento infraconstitucional possui algumas peculiaridades em que ele pode vir a ser recebido pela nova ordem. A nova ordem pode receber esse ordenamento, essas normas esparsas infraconstitucionais, no seu seio, no seu bojo. E regra geral isso acontece quando essas normas são materialmente compatíveis com a nova Constituição. A Lei Complementar número 24, em que pese ser materialmente compatível, inclusive ela é formalmente compatível, ela foi expressamente delimitada na Constituição Federal como um documento a ser recepcionado nesse ponto. Olha só lá o que diz. Parágrafo 8º do artigo 34, da onde, Diego? Do ADCT. O artigo 34 do ADCT, parágrafo 8º, diz o seguinte, olha aqui. Se, no prazo de 60 dias, contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto a que trata o artigo 1551B. O que é isso, 1551B, Diego? Era antes de alteração constitucional, onde estava localizado topograficamente o ICMS. Os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio, olha ali, ó, mediante convênio, celebrado nos termos da Lei Complementar número 24, de 7 de janeiro de 1985, fixarão normas para regular provisoriamente o ICMS. Então o legislador constituinte já trouxe lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que é aquela parte da Constituição que regula a transição de um sistema jurídico para o outro, a expressa menção à Lei Complementar número 24. Então a Lei Complementar número 24 ela foi expressamente aí recepcionada pela Constituição Federal de 1988, quando trouxe um comando pela importância do ICMS. Gente, o ICMS responde por uma parcela muito significativa da arrecadação dos estados. A gente não podia ficar numa nova ordem constitucional à mercê de promulgação de lei. Não, o Constituinte disse o seguinte, olha aqui, ó, tem 60 dias para promulgar a lei complementar que regula o ICMS. Não promulgou, o que acontece? Estado, se reúnam lá vocês e regulem a matéria de forma provisória. Como que nós vamos fazer isso, Constituinte originário? Na forma da Lei Complementar 24, como vocês já fazem no âmbito lá do CONFAS. É assim que vocês vão fazer. E eles fizeram isso. Olha só o convênio ICM 66 de 1988. O que foi promulgado em 1988? A Constituição Federal, né? 25 de outubro, né? Olha só, reunião extraordinária do Conselho de Política Fazendária realizada em Brasília no dia 14 de dezembro de 1988. 5 de outubro, aí para um mês 5 de novembro, outro mês 5 de dezembro. Em 70 dias os caras já estavam lá regulamentando o ICMS por meio de um convênio. Um convênio que foi formatado com base nas normas, nas regras, né? São normas, regras que estão expressas lá na Lei Complementar número 24 de 75. E aí celebraram o convênio regulamentar até a posterior regulamentação pela Lei Complementar 87, que hoje é a norma geral que regula o ICMS. Tranquilo, galera? Então a Lei Complementar número 24 traz aí
a forma como os benefícios, como os convênios, como essas deliberações. A gente fala muito sobre benefícios, mas a Lei Complementar 24 ela traz outras normas que tratam de outros atos que são importantes aí para o ICMS, e isso tudo a gente vai ver com calma a partir de agora, né? Nós vamos ver aqui a Lei Complementar número 2475 na sua literalidade. É muito importante, eu vou trazer, a gente vai ver os artigos por artigos mais importantes, nós temos que ter calma nesse ponto, nós vamos ver um por um os mais importantes, para a gente entender para que é que serve a Lei Complementar número 2475. Olha só a ementa da lei, a ementa da lei. A Lei Complementar número 2475 dispõe sobre o que? Convênios. Dispõe sobre convênios, mas não se limita a convênios, para a concessão de isenções do ICMS. Olha só o que a ementa diz. Concessão de isenções do ICMS e da outras providências. São milhões de outras providências que nós temos que entender, porque aqui ele fala só de isenção e de convênio. É por isso que a gente conhece a Lei Complementar número 24 como sendo a lei que dispõe sobre isenções no âmbito do ICMS por meio de convênios. Mas ela traz um escopo um pouco mais amplo, e é aí que a gente cai na hora do concurso. Então a gente tem que ler com calma. Olha lá o artigo 1º. As isenções do ICMS, serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. Então, aqui nós temos a primeira ideia, isenção, hipótese de exclusão do crédito tributário, vão ser concedidas ou revogadas, então eu posso conceder ou revogar a isenção, como? Nos termos de convênio. Esse convênio é celebrado, e ratificado. Ele não é só celebrado, ele é celebrado e ratificado pelos estados e pelo Distrito Federal, segundo as disposições que virão abaixo. Primeira coisa que a gente fica com dúvida é assim, pô, professor, a Lei Complementar número 24 ela só trata de isenção, então eu só posso falar de isenção quando eu falo da Lei Complementar número 24? Não! A Lei Complementar número 24 ela trata sobre benefícios fiscais, é muito mais ampla a ideia do que a mera ideia de isenção. E onde é que está isso? Vai lá na tua telinha, olha só que legal. Olha só o parágrafo único. Parágrafo único do artigo 1º diz, ó, o disposto nesse artigo também se aplica, ou seja, também vai ser feito no âmbito do CONFAS, por meio de convênio, deliberação dos estados, sobre a redução da base de cálculo do ICMS. Opa! Nós temos mais um tipo de benefício fiscal aqui? Sim, nós temos aqui redução de base de cálculo. A devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não do tributo ao contribuinte, a responsável ou terceiros. Devolução total é uma forma de incentivo, vou te devolver aqui um valor do que tu paga, ou foi cobrado indevidamente, ou eu entendo que eu vou te dar um incentivo aqui, então também é um benefício, sim, mais outro, então já temos 2. A concessão do crédito presumido, opa, um crédito presumido que também é uma espécie de benefício fiscal dado ao contribuinte. Ele se acredita de um determinado valor que está expresso, um percentual das operações que está expresso lá na legislação. Também tem que passar pelo CONFAS, sim, porque é benefício. E aí o inciso, em que pese a gente venha vindo com espécies aqui, o inciso 4 mata toda a charada e traz uma hipótese muito abrangente, e aí nós ficamos efetivamente com um conceito de benefício, porque olha só o que diz o inciso 4. Há quaisquer outros incentivos
ou favores fiscais ou financeiros fiscais. Quando assim? Concedidos com base no ICMS, dos quais o que? Resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus do tributo. Então, o que o inciso 4 faz para nós? O inciso 4, ele nos dá, ele abarca este inciso 4 aqui. Ele vai abarcar, ele vai abarcar tudo isso que dá para cá, velho. Tudo isso que dá para cá. Até aqui, inclusive as isenções. Então isso que está lá expresso no inciso 4 é o seguinte, olha, tudo que for benefício fiscal, regra geral, tudo que for benefício fiscal, nós vamos ter que passar pelo crivo aí do CONFAS, tá bom? E o inciso 5 trata da ideia de prorrogação, prorrogação e extensão das isenções vigentes na data da promulgação da lei. Então, aqui a gente fala dos benefícios fiscais e o inciso 5 diz sobre a prorrogação e extensão de isenção que está vigente. Tudo isso nós temos que saber de cor e salteado. Não tem como não decorar esse parágrafo único do artigo 1º. É um dos que é mais cobrados, tu tem que saber. É isso e a questão dos prazos lá e dos quórums de aprovação. É o filé mignon aí da Lei Complementar número 24. Tá? Então tem que saber. Ah, olha ali, Diego, é só a isenção que diz no artigo 1º. Não. Qualquer benefício, incentivo, favor fiscal com base no ICMS vai passar efetivamente aí pelo crivo do CONFAS. Beleza? O artigo 2º, por sua vez, também é importante. Diz que a forma é o convênio, olha ali, o convênio a que alude o artigo 1º, são celebrados em reuniões. Então vai ter que ter uma reunião no CONFAS, para as quais tenham sido, olha ali, convocados representantes de todos os estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes, quem preside? O governo federal. Então, para eu realizar a reunião do CONFAS, eu preciso convocar todo mundo, todos os estados e o Distrito Federal. Todos os estados e o Distrito Federal. Olha o desenho aí que o velho fez para vocês do artigo 2º. O ministro da Fazenda, que é o representante do governo federal, nós vamos ver com calma isso, convoca todo mundo, todos os estados e o Distrito Federal. Tem que convocar todo mundo? Tem, tá expresso lá, tem sido convocados representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Beleza? Mas a questão é, tudo bem, Diego, convocamos todo mundo, mas tem que comparecer todo mundo para a gente fazer a reunião do CONFAS? Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar número 2475. As reuniões se realizarão com a presença de representantes da maioria das unidades da federação. Da maioria das unidades da federação. Então não precisa comparecer todo mundo? Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Convocar todos. Tenho que convocar todo mundo. Mas não precisa todo mundo comparecer. Se a gente tiver maioria, a gente já pode começar a deliberar. Todos convocados, se faz uma reunião para tratar sobre benefício fiscal, por exemplo, sobre a concessão de uma isenção. Nesse caso, todos que estão lá vão precisar concordar para que esta isenção seja possibilitada ou não. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 2º. Parágrafo 2º do artigo 2º. A concessão de benefícios, olha ali, concessão de benefícios dependerá sempre
de decisão unânime dos estados representados. Decisão unânime dos estados representados. A sua revogação total ou parcial, e aí nós temos outra coisa aqui, a revogação total ou parcial, dependerá de aprovação de 4/5 pelo menos dos representantes presentes. Então, se eu fiz uma convocação lá e apareceram 20 estados, não vou botar 15 porque vai ser horrível fazer o cálculo. 20 estados apareceram. Posso abrir? Posso, mas é a maioria dos estados que foram convocados. Eu convoquei todo mundo, apareceram 20. Para eu conceder um benefício fiscal, 20 tem que concordar. Agora, desses 20, eu preciso dividir por 5, vai dar 4. Eu preciso de, no mínimo, 16, 4/5 dos representantes presentes. Pelo menos 16 caras têm que concordar para revogação total ou parcial de isenção de benefícios fiscais. Tranquilo, gente? Beleza? Então, marcadinho em vermelho aí para vocês, é muito importante ter esses quórums na cabeça. E muito importante saber, porque existe a gente vai ver daqui a pouquinho, tem uma outra peculiaridade aqui na questão da concessão dos benefícios fiscais. Então, concessão de benefícios, todos os presentes. Revogação total ou parcial dos benefícios, 4/5 dos presentes. No nosso exemplo numérico, se foram 20, tem que ser 20 para conceder o benefício. Se foram 20, 16 pelo menos tem que estar concordando com a revogação total ou parcial do benefício. Beleza? O artigo 3º traz um assunto que não está tão conectado com essa questão do quórum. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do quórum. Mas o artigo 3º traz uma disposição muito importante, que é muito cobrada, que nós temos que saber de cor. Olha ali, ó. Os convênios podem dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja limitada a uma ou a algumas unidades da federação. Então eu posso ter um convênio que diz o seguinte: não, olha, a cláusula 3ª aqui se aplica só a determinados estados, ou a cláusula 4ª aqui se aplica só ao estado X. Posso fazer isso? Posso, porque o artigo 3º diz exatamente: os convênios podem dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja limitada a uma ou algumas unidades da federação. Ou vou conceder uma isenção só para um estado? Sim. Posso fazer? Posso. Ou vou conceder uma isenção só lá para 4 estados do Nordeste? Posso fazer isso? Posso. Como é que eu faço? Aí nós vamos começar a entender aí a questão do quórum do CONFAS. A gente já entendeu que eu tenho que mandar lá convocar todo mundo. Tem que convocar todo mundo, né? Tem que convocar todo mundo. Depois que eu convoco todo mundo, a maioria tem que comparecer. Então a maioria compareceu. Se eu vou conceder uma isenção, todos aqueles que estão presentes têm que votar a favor da concessão da isenção. O parágrafo 3º do artigo 2º diz o seguinte: ó, dentro de 10 dias, contados da data final da reunião a que se refere este artigo, a resolução nela adotada será publicada no Diário Oficial da União. Então vamos fazer aqui um desenhozinho, depois nós vamos entrar no desenho bonitinho, tá? Eu só quero fazer isso aqui para vocês verem. Para vocês verem a questão do quórum. O que eu fiz lá? Eu convoca todos. A maioria aparece na reunião. Vamos dizer aqui 20 estados, representantes de 20 estados. O mínimo seriam 14, né? Mas tudo bem, vamos lá. A maioria aparece. A maioria vota pela concessão da isenção. Concederam a isenção. Olha ali, ó, diz o parágrafo 3º. Dentro de 10 dias contados da data final da reunião a que se refere esse artigo,
a resolução nela adotada vai ser publicada no DOI. Então nós temos aí no Diário Oficial da União. Votamos. Aí nós temos até 10 dias para publicar o que foi decidido nesta reunião lá com 20 estados da federação. É isso que o parágrafo 3º do artigo 2º nos diz. Beleza? Tranquilo? Então olha ali ó, o que diz o artigo 4º para a gente encerrar esse módulo aqui. Eu vou encerrar com esse artigo 4º e com um desenhozinho que vem logo após, tá? Dentro do prazo de 15 dias contado da publicação dos convênios do Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados. O Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo. Então, volta o desenho lá. Convoca. Aparece maioria. Delibera. Se é concessão de isenção, tem que ser todos presentes. Acabou a reunião, eu tenho 10 dias, até 10 dias, para publicar no Diário Oficial da União. E aí eu tenho até 15 dias para o Poder Executivo de cada uma das unidades da Federação ratificar ou não este convênio. Olha o desenho bonitinho que eu fiz para vocês. Olha que legal. Representante da União convoca todos os estados. Se 14 forem, abre o quórum para conceder benefício. Só concede por decisão unânime e só revoga por 4/5. Feito isso, em 10 dias, em até 10 dias, todos os prazos são até, tá? Aqui até 10 dias. Publica no DOU 10 dias depois da reunião. Publica no DOU em até 10 dias depois da reunião. Este resultado da reunião com aquele quórum específico. E aí nós temos 15 dias para os estados e o Distrito Federal ratificarem ou não esses convênios. Mas se o cara não participou, Diego, ele precisa fazer isso? Precisa. Mesmo que ele não tenha participado, não tenha ido, precisa ratificar? Precisa. Se ele não ratificar, o que ele acontece? Se ele não fizer nada, a ratificação é tácita. Se ele não fizer nada, a ratificação é tácita. Mas se ele publicar lá o seu decreto não aceitando essa deliberação do CONFAZ, nesse caso, nós vamos ver o que acontece no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto contigo aí, tá bom, cara pálida? Vamos que vamos! E aí, galera, estamos de volta então, onde a gente parou ali na Lei Complementar 24, no nosso esqueminha ali. Eu apresentei para vocês aí o que é que a gente precisava para começar a trabalhar a questão dos convênios no âmbito do ICMS, e nós paramos ali naquela ideia da ratificação ou não, o prazo para ratificar ou não os convênios, tá? A gente falou sobre tudo isso, agora nós vamos continuar com a legislação e nós vamos continuar com a nossa linha do tempo aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz todo o rito da aprovação dos benefícios fiscais no âmbito do ICMS em face da Lei Complementar número 2475. Vamos dar ali no parágrafo 1º do artigo 4º, eu quero trazer a marca-texto para vocês aqui porque é bem importante. Olha o que diz o parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplica-se também, olha só que legal, aplica-se também às unidades da federação cujos representantes não tenham comparecido à reunião em que hajam sido celebrados os
convênios. Então, o que diz o artigo 4º? Diz que contados 15 dias, olha ali, ó, a gente já falou sobre isso, contados 15 dias da publicação dos convênios no DOU, no Diário Oficial da União, independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação tem que publicar um decreto ratificando ou não os convênios celebrados. E isso se aplica mesmo àquele Estado que não participou lá da reunião do CONFAS. Todos eles têm que publicar esse decreto ratificando ou não. E o mais importante desse artigo 4º é que se o cara não publicar o decreto nesse prazo, considera-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no parágrafo 2º então, que reforça isso, olha aqui, ó. Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa, e olha o que ele diz aqui, ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as unidades da Federação. Então isso aqui é muito importante. É muito importante, isso aqui tu tem que saber de cor. Olha aqui, ó. O convênio que não for expressa ou tacitamente ratificado, expressa ou tacitamente ratificado por todas, são todas as unidades, todas, mesmo que o cara não tenha comparecido, o cara tem que se manifestar. Então assim, se ele não se manifestar, é considerado uma manifestação de aceite do convênio. Eu desenhei para vocês ali que eles possuem um prazo de 15 dias. Isso é muito importante, vamos ficar nisso aí. Há um prazo de 15 dias para se ratificar os convênios ou não. Se ele não ratificar, é considerado uma manifestação a favor do convênio. Para ele dizer que não, ele tem que promulgar o decreto naquele prazo dizendo que não concorda com o convênio. Se ele fizer isso, nesse caso, se uma unidade da federação fizer isso, o convênio não vai ser aplicado. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 4º. Olha ali, ó. Considera-se rejeitado o convênio que não for expresso ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as unidades da federação. Então, nós vamos ver depois ali no desenho que eu fiz para vocês. O que acontece é que foi publicado no DOU lá, e aí nós temos um interregno aqui de 15 dias. Nesses 15 dias aqui, se nenhuma das unidades da federação promulgar nenhum decreto, o convênio se considera ratificado de forma tácita. Mas se todas as unidades da federação promulgarem os seus decretos 5 dias depois da promulgação do DOU, considera-se expressamente ratificado o convênio, porque todas as unidades da federação promulgaram os seus decretos. Agora, se uma unidade da federação promulgar o seu decreto aqui, ó, com 12 dias, dizendo que não ratifica o convênio, nesse caso, ele vai se considerar rejeitado, porque não foi expressa ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as unidades da federação. Isso na concessão de isenções. No caso de revogação, o quórum é diferenciado. Nesse caso, tem que ter no mínimo 4/5 das unidades da federação. Nesse caso, nós temos que ter no mínimo 4/5 das unidades da federação. Beleza? Tranquilo? Olha só o que diz o artigo 5º para a gente dar uma finalizada nisso e entrar lá na nossa linha do tempo. Até 10 dias, depois de findo o prazo para a ratificação dos convênios, promover-se-á, segundo o disposto em regimento, a publicação relativa à ratificação ou à rejeição no Diário Oficial da União. Então aí a lei diz o seguinte: olha, temos o prazo para ratificar de forma expressa ou tácita. Passou esse prazo, vai se publicar a ratificação dos convênios. Se vai se publicar isso também no Diário Oficial, dizendo: olha, esse convênio foi ratificado, olha, esse convênio não foi ratificado. Beleza? Olha ali o esqueminha para vocês.
para a gente dar uma olhada com calma e conseguir visualizar como é que é o negócio. Olha aí. Primeiro, artigo 2º caput. Primeira coisa, o representante da União convoca todos. O representante da União convoca todos os estados, todos para participarem. Podem ir todos? Podem. Podem ir 14, por exemplo, Diego? Pode ir 14. Pode ir 14. Se 14 forem, o que acontece? Nós abrimos o quórum para concessão de benefícios. Nós abrimos o quórum para concessão de benefícios. Se forem menos, não abre quórum para concessão de benefícios. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º. Só se concede um benefício por decisão unânime. Unânime de quem? Dos presentes. Tá ruim, agora vai ficar melhor. Dos presentes. E só revoga por 4/5 de quem? Dos presentes na reunião. Pode ser 14? Pode ser 20? Pode ser 25? Pode. Depois de ocorrida a reunião, em 10 dias, e aí nós temos assim, ó, até 10 dias, em até 10 dias se publica no Diário Oficial da União o que aconteceu naquela reunião, o convênio é publicado. Após essa data aqui de publicação, ela pode ser menor, Diego? Pode. Mas após essa data da publicação no Diário Oficial da União, aí começa a correr o prazo, que é o prazo mais importante. Porque esse prazo aqui, a gente não pode diminuir enquanto não houver, por exemplo, manifestação de todos os estados. Por quê, Diego? Aqui é um problema. Olha assim, nós temos 15 dias, os estados têm 15 dias para ratificarem ou não ratificarem os convênios, mesmo aqueles estados que não participaram. Lembram disso, Leandro? Um estado tem 15 dias. Pode acontecer de no 10º dia todos os estados terem ratificado o convênio. O que acontece? Aqui acaba o prazo. Pode acontecer, Diego, de nenhum estado ratificar o convênio no 10º dia, no 11º, no 12º e no 15º dia? Pode! O que acontece nesse caso aqui? Se nenhum se manifestar em 15 dias, vai se considerar tacitamente ratificado o convênio. E aí abre o prazo para publicação no Diário Oficial da União da ratificação tácita do convênio. Mas e se acontecer aqui, ó, no 5º dia? O que acontece? Abre o prazo para publicação da ratificação expressa no Diário Oficial da União. Tranquilo? Então esse prazo de 15 dias é muito importante, porque pode acontecer, vem comigo, olha aqui, pode acontecer de, neste momento aqui, ó, no 17º dia, um estado publicar a não ratificação. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Vamos dizer assim, foi publicado no Diário Oficial da União um convênio que concedia uma determinada indenização. Beleza, bonitinho. Passaram-se 15 dias e ninguém publicou nada nos seus diários oficiais. Ninguém deu conhecimento de nada. Passou 15 dias, a lei considera a ratificação tácita do convênio. 2 dias depois, o Estado de São Paulo foi lá e disse: não, eu não quero participar, acho que esse convênio não está legal, não vou ratificar. Só que ele passou do prazo, cara. O prazo era 15 dias. Já era. Morreu Neves. Está ratificado tacitamente o convênio. Mesmo que não tenha sido publicado aqui no Diário Oficial da União a ratificação do convênio, mesmo que não tenha, porque nós temos aqui 10 dias para promulgar. E aí lá no 20º dia, estou contando aqui, ó, 15 dias mais 5, 20 dias. Ó. Publicou a ratificação antes, pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Olha só o exemplo. Aí na próxima lâmina para vocês. Um exemplo, olha ali, ó, um convênio 106, publicado no Diário Oficial da União no dia 23/10/2014. A ratificação nacional foi publicada no Diário Oficial da União de 31/10. Cara, 6 dias, 7 dias, 8 dias depois. Olha ali, ó, era dia 23 e foi publicada a ratificação nacional no dia 31/10. Mas em todos aqueles prazos, não, o que aconteceu era que todo mundo estava ok com isso aqui e se ratificou expressamente, né,
Aqui a ratificação foi expressa porque não esperou nem o prazo de 15 dias da lei, não se esperou nem o prazo de 15 dias, foi uma ratificação expressa porque foi menor do que 15 dias, ou maior, não sei lá, esse símbolo aqui que eu coloquei para vocês. A ratificação foi antes dos 15 dias, então foi uma ratificação expressa de todos os estados, porque para a gente conceder isenção, olha ali, ó, conceder isenção, nós temos que ter manifestação de todos os estados, mesmo os que não estiveram presentes na reunião. Então, para concessão de isenção, nós temos que ter ratificação de todos. E nesse caso, como se promulgou a ratificação nacional no DOU antes dos 15 dias, o que a gente pressupõe daqui é que a ratificação foi expressa e foi antes. Pode acontecer isso? Pode, tranquilamente. É esse caso aqui que eu disse para vocês, ó, que os estados ratificaram antes e se promulgou lá no Diário Oficial da União antes também, não tem nenhum problema, porque o prazo é até 10 dias. Até 10 dias. Mas o prazo mais importante que nós temos, é esse prazo de 15 dias. Porque daqui vão sair efeitos que podem ser cobrados para vocês em concurso, porque eles podem dizer para vocês que houve a publicação no Diário Oficial da União e passados 18 dias um estado foi lá e não ratificou o convênio. Isso não tem nenhuma importância, porque aconteceu a ratificação tácita no 15º dia, se o estado não se manifestou. Beleza? E aí entra em vigor quando isso, professor? Quando é que entra em vigor esse negócio? Olha ali, ó. O artigo 6º diz para nós o seguinte: os convênios entrarão em vigor no 30º dia, após a publicação a que se refere o artigo 5º. Então, nós temos 10 dias para publicar no Diário Oficial depois da ratificação expressa ou após o prazo da ratificação tácita. Tem 10 dias para publicar no DOU. Se publicou antes, do momento da publicação, tem 30 dias. Do momento da publicação, a regra geral. E esse artigo 6º aqui, ó, é a regra geral, a primeira parte dele, ó lá, a primeira parte, esta que está grifada para vocês em vermelho é a primeira parte, a regra geral diz que 30 dias após eles entram em vigor, mas há a segunda parte do artigo, olha lá, que eu botei bem grande para ti, que diz o seguinte, ó, salvo disposição em contrário. E onde é que está essa disposição em contrário, Diego? No próprio convênio. O próprio convênio vai dizer, entra em vigor no momento lá da sua publicação no DOU, ou 10 dias após, ou o prazo que o próprio convênio dispuser. É neste momento que nós temos que levar em consideração o que está escrito no convênio. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Olha lá a nossa linha do tempo. Nós viemos com tudo tranquilo aqui, né? Até 10 dias aqui. Até 10 dias. Mas este é o marco. Eu estou levando em consideração todos os momentos. Vamos partir do pressuposto que foi tudo observado no seu limite máximo. 10 dias após a ratificação tácita aqui, alguns se ratificaram expressamente, outros não. Ratificação tácita 15 dias. 10 dias depois foi publicado no Diário Oficial da União, e aqui foi ratificação, não foi rejeição, porque se tivesse rejeição eles não entrariam em vigor, né? Então foi ratificação. 30 dias depois, regra geral, entra em vigor. Mas pode acontecer de o próprio convênio dispor que entra em vigor 10 dias. 20 dias, nós temos que levar em consideração o que está expresso no convênio. E o marco é este marco aqui. Este marco aqui é móvel, né? É um marco que transita do final do prazo da ratificação até os 10 dias da publicação da ratificação no Diário Oficial da União. Pode estar diferente isso? Pode estar diferente. Olha só, o mesmo convênio que eu trouxe para você já traz um exemplo, e isso já fica na nossa cabeça aí. A gente não esquece nunca mais. Tomar água, hein?
segunda lá para ti, cara pálida. Olha lá. Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional e produz os seus efeitos até 31 de dezembro de 2016. Então, na data em que é publicada a ratificação nacional, começa a produzir os seus efeitos, ele entra em vigor. E ele produz efeitos até 31 de dezembro de 2016. Essa é a ideia que está expressa lá no artigo 6º para vocês, que regra geral é 30 dias, salvo deliberação em contrário. Tranquilo quanto a isso? Beleza? Então tá. Então vamos pressupor que todos aqueles requisitos foram observados. Foi todo mundo convocado. 20 estados participaram. Todos eles concordaram com uma concessão de uma isenção hipotética. Foram comunicados todos os estados pela publicação no Diário Oficial da União. Em 5 dias, todos eles ratificaram o convênio. Foi publicado no Diário Oficial da União a ratificação expressa de todos os estados. Começou a surtir os seus efeitos. E aí, quem tem que observar isso? Olha lá o que está expresso no artigo 7º. Os convênios ratificados obrigam todas as unidades da federação, inclusive as que regularmente convocadas não se tenham feito representar na reunião. Esse artigo 7º dá base, por exemplo, para impor a um estado que não participou da reunião e não ratificou expressamente o convênio a concessão da isenção, por exemplo. Nesse caso, esse estado vai ter que concordar que aquela isenção foi dada para um outro estado, para determinado estado, porque ele não participou da reunião e não se manifestou no prazo devido em lei. Então, nesse caso, se foi ratificado por todo mundo, obriga todas as unidades da federação, inclusive as que não tenham participado da reunião do CONFAS. Tranquilo, gente? Beleza? Mas há uma peculiaridade aí. Agora nós temos que prestar um pouquinho de atenção nisso que eu vou falar para vocês. Que pode acontecer, e assaz acontece, de um estado não se utilizar do rito do CONFAS lá para conceder determinada isenção ou determinado benefício fiscal. Então o estado vai lá, ele, o estado, concede unilateralmente um benefício fiscal lá para um determinado setor que está instalado lá no seu estado. O que acontece com esse estado se ele fizer isso? Se o estado do Maranhão for lá, por exemplo, e promulgar uma lei concedendo isenção sobre determinado produto que é produzido lá no Maranhão, para as empresas que estão lá, conceder isenção sem ter passado pelo CONFAS. Ele vai lá e promulga uma lei e faz isso. Acontece isso? Acontece. A Lei Complementar 24 trouxe as consequências de se adotar essa conduta de forma unilateral sem observar os convênios do CONFAS. E isso está lá no seu artigo 8º, pela sua importância. Nós temos um problema sério aqui que eu vou ter que mencionar para vocês. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Eu não vou aprofundar muito, mas nós vamos ter que conversar sobre o que a jurisprudência entende em relação a isso. E depois, quando a gente for trabalhar um pouquinho mais lá na frente, na Lei Complementar 87, eu vou resgatar isso e vocês vão entender um pouco mais. Mas agora eu já vou trazer uma delimitação aí para vocês conseguirem mais ou menos entender. Primeira coisa que nós temos que saber para concurso aqui, a literalidade do artigo 8º. Olha o que diz o artigo 8º. A inobservância dos dispositivos desta lei acarretará cumulativamente a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda a remissão do débito correspondente. Então nós temos duas hipóteses de sanção: nulidade do ato que concedeu um benefício fiscal à revelia
do que está expresso na Lei Complementar 24. E a ineficácia, olha ali, olha o que diz a lei. O que diz a lei. Eu vou ter que marcar aqui para vocês. E a, olha ali, ineficácia do crédito fiscal. Ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Mais do que isso, a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Então, nesse caso, são duas hipóteses que nós temos que ter na ponta da língua, que a gente tem que saber expressamente o que está dito lá no artigo 8º. E também, olha só o que diz lá o artigo pela sua literalidade. As sanções previstas nesse artigo poder-se-ão acrescer a presunção de irregularidade das contas correspondentes ao exercício, a juízo do Tribunal de Contas da União. Isso ficou meio que não recepcionado pela Constituição, porque quem vai fazer o julgamento das contas aí, nesse caso, não é o Tribunal de Contas da União, né? Mas a suspensão do pagamento das cotas referentes a fundo de participação, aqui a gente pode entender como recepcionado em parte. Então essa pode ser uma outra consequência que pode gerar para o Estado que conceder benefícios à revelia da Lei Complementar 84. E essa é a visão da literalidade, esta é a visão da lei. A gente tem que entender que os Estados, eles observam isso. Os Estados observam a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal. Mas a jurisprudência entende um pouco diferente. A jurisprudência do STF e do STJ, ela entende que nesse caso, em algumas dessas hipóteses, não se pode penalizar o contribuinte que andou de acordo com a lei do seu Estado. Nesse caso, o STF entende que a lei que concede a isenção ela deve ser declarada inconstitucional. Isso é pacífico e os Estados entendem. Mas nós temos que ir um pouquinho mais além. Primeiro eu vou trazer para vocês uma ementa para vocês entenderem que a lei que concede a isenção à revelia das normas do CONFAS, ela é e deve ser declarada inconstitucional. Olha só o que diz a ADI 2537. Olha ali o que ela diz para nós. Olha ali, concessão de isenção de CMS para medicamentos genéricos, alegada violação ao artigo 155.2.12g da Constituição Federal. Olha ali, ó, ato normativo que, instituindo isenção de ICMS sem a prévia e necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal, contraria o disposto no mencionado artigo 155, parágrafo 2º, 2g do texto constitucional. Nesse caso, foi concedida a medida cautelar, porque o Estado não poderia conceder a isenção, à revelia lá do disposto da Lei Complementar número 24. Então, tem que se declarar a inconstitucionalidade desta norma isentiva. E isso é feito, várias decisões do STF entendem que isso são normas inconstitucionais. Tá? Então, essa é a primeira ideia que nós temos que ter. A segunda ideia que nós temos que ter é que os tribunais, em que pese isso seja o parâmetro, o padrão para se trabalhar a questão da concessão de benefícios fora do que está expresso pela Lei Complementar 24, os tribunais entendem que não se pode aplicar a ideia da ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento que recebe a mercadoria. Não se pode aplicar, mas os Estados entendem que se pode aplicar e aplicam isso efetivamente. Essa controvérsia chegou no STJ lá e o STJ deu razão ao contribuinte. Olha só esse julgado. Operação interestadual. Aqui nós estamos falando de uma operação entre estados.
concessão de crédito presumido ao fornecedor na origem, no estado de origem. Pretensão do estado de destino em limitar o creditamento do imposto ao valor efetivamente pago na origem. Desconsideração de benefício fiscal concedido. Olha o que diz o tribunal. Impossibilidade. Olha ali. Esta corte, vamos ler com calma, reconhece que o benefício fiscal concedido pelo estado de origem não altera o cálculo do imposto devido, apenas resulta em recolhimento a menor em razão da concessão de crédito presumido. Assim, deveria ser autorizado o creditamento devido ao estado destinatário. Diferentemente do entendimento esposado pelo Tribunal de Origem, o STJ já asseverou que, segundo a orientação do STF, a ADI é o único meio judicial de que se deve valer-se o Estado lesado para obter a declaração de inconstitucionalidade da lei de outro Estado que concede benefício fiscal do ICMS sem autorização do CONFAS e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território. Então, o que acontece nesse caso? Quando há a concessão do crédito presumido lá na origem, o estado de destino autua o seu contribuinte e diz: opa, esse crédito presumido lá não vale. Tu aqui, meu contribuinte, tem que recolher tudo. Tu não pode acreditar desse valor total, porque tem um crédito presumido lá que é ilegal. E o Estado utiliza isso, para fazer isso, com base no artigo 1º, o artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar 24. Só que os tribunais dizem assim: não. Estado, tu não pode fazer isso. A única coisa que tu pode fazer, Estado, é entrar com uma ADI para acabar, para fazer cessar esse benefício fiscal que está sendo dado lá na origem. Essa é a única coisa que tu pode fazer. Em que pese esse posicionamento da jurisprudência, nós temos que saber que se nós formos fazer uma prova para concurso de fisco, nós temos que levar como base o entendimento aí do artigo 8º, inciso 1º. Nós vamos fazer um exercício em que vocês vão entender isso quando a gente falar lá de concessão de crédito presumido, de que deve fazer, o que não deve fazer nesse caso. Tá bom? Então eu quero agora, nesse primeiro momento, que vocês entendam que quando um Estado concede um benefício à revelia lá do CONFAS, há duas posições que nós temos que ter na nossa cabeça. Primeira posição é a posição do fisco. O fisco entende que isso é nulo de pleno direito, não pode gerar, inclusive, crédito para o destinatário. Os tribunais entendem que não, que a única opção que o Estado de destino ou outro Estado que não concedeu o benefício, a única opção que ele tem é ingressar com uma ADI contra aquela lei que concede o benefício e não pode, nesse caso, penalizar o contribuinte. Tá bom? Vamos dar uma lida em mais um mandado de segurança lá. O Maurício está me avisando aqui que o tempo está acabando. No próximo bloco nós vamos ler mais um pouquinho, um outro mandado de segurança sobre esse tema. Eu vou explicar um pouquinho mais isso para ficar claro na cabeça de vocês. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente volta.